Tereza, muitíssimo obrigada pela sua colaboração com esse nosso projeto, que é um projeto que cada vez mais tem alcançado um público maior e nós temos muito interesse em completar com os outros países que a gente ainda não teve acesso. Então, queríamos começar a entrevista pedindo que nos contasse um pouco sobre a sua família, origem familiar, primeiros estudos e, em seguida, como despertou em você o interesse pelas ciências sociais. Muito obrigada, eu é que agradeço por este convite. Então, eu nasci em Moçambique, no Xai-Xai, que é uma província ao sul do país, em 1951. Posso dizer que nasci numa família privilegiada, dado o contexto que se vivia em Moçambique nos anos 50. O meu pai era um empresário e a minha mãe era doméstica, portanto ela ficava em casa, não é? E o meu pai era empresário. E o meu pai estimulava muito que os filhos, nós éramos 5, lessem as mais variadas coisas e tinha uma pequena biblioteca em casa. E nas leituras que eu fazia dos livros que o meu pai tinha lá em casa, eu fiquei seduzida pela história do Egito. E me lembro que me parecia tão peculiar e tão estranho que na história do Egito houvesse um rei como Tutankhamon, que era um menino. Então eu comecei-me a interessar pelas questões da história e já com 10 ou 12 anos eu disse ao meu pai que gostava de ser pesquisadora e gostava de estudar arqueologia e conhecer o Egito. E foi assim que eu comecei a ter um interesse pelas literaturas que se ligavam com tudo que era história. E, portanto, como o meu pai estimulava muito essas leituras, eu continuei com a ideia de que queria ser pesquisadora, não é? E que queria ser pesquisadora da área da história. Depois, a escola primária. Eu andei numa escola primária regular, eu acho, não é? Privada, pública? Não, quando eu estudava, onde eu nasci, que é uma pequena cidade, não havia escolas privadas primárias, só havia escolas públicas. A minha primeira escola era uma escola mista, de meninos e meninas, e depois eles instituíram as escolas, turmas só para meninos e turmas só para meninas. Mas eu acho que o professor primário, na altura em que eu estudei, era uma figura muito importante. E eu tive uma professora que ela era professora, era mãe, acompanhava os estudantes. Eu acho que a professora primária que me acompanhou da primeira até ao fim do primário, que eram 4 anos, me estimulou muito o interesse pela leitura. Portanto, eu acho que fiz uma escola primária regular, não é? O meu pai era muito exigente nos nossos estudos e, embora ele tivesse uma boa posição financeira, ele nos ensinava que nós devíamos ser humildes, nos obrigava a ir para a escola a pé, embora houvesse carro lá em casa, a minha mãe tivesse automóvel e o meu pai também, porque dizia que nós tínhamos que aprender as lições da vida e ver como é que as outras pessoas viviam, porque quer o meu pai, quer a minha mãe, vinham de famílias modestas e, portanto, o meu pai teve que trabalhar muito para se transformar num empresário, que, sendo uma família de mulatos, não é? Não era tão fácil trilhar na vida que ele tinha decidido tomar, não é? De ser um empresário. E, portanto, ele nos ensinava que nós tínhamos que aprender a viver com uma certa humildade. Não tenho, assim, uma marca especial da escola primária, a não ser uma coisa que me marcou muito, que era o problema do racismo. Confesso que não senti muito diretamente o problema do racismo, pela simples razão de que, na altura em que eu fiz a escola primária e o secundário, não é? Havia a política de cooptar os mulatos, não é? E, portanto, não havia os assimilados, que eram os negros assimilados, e os mulatos, que havia tentativa de cooptar as pessoas, não é? Para a posição que o governo colonial tentava implantar em Moçambique. Mas me lembro que a primeira vez que eu tive a noção de que havia um racismo e que as pessoas eram diferentes
Foi um dia que eu ia para a escola com a minha irmã, que era mais velha que eu, e passamos à frente da casa de uns meninos que eram brancos e os meninos começaram a gritar café com leite, café com leite. Eu perguntei à minha irmã, porquê é que eles nos chamam de café com leite? A minha irmã disse, quando chegar a casa eu depois te explico. Então, aí eu tive a noção, não é, de que as pessoas eram diferentes, porque na minha turma, na minha escola, na escola primária, havia misturado. A minha professora era branca. Não me lembro. No primário não havia tantos problemas. A partir do primário, sim. Porque eu fiz o secundário naquilo que era o liceu, nessa altura, numa escola privada. Não havia escolas públicas na cidade onde eu morava, não é? Do liceu. Havia o chamado ensino técnico, que era aquele que estava destinado, não é? E vocacionado para as pessoas não brancas ou pertencentes a um estrato social. Normalmente faziam uma escola prática. Mas eu fui para uma escola privada, que era um liceu de freiras, não é? E lá, sim, havia uma diferença muito grande. Na minha turma havia apenas 2 meninas mulatas, não havia nenhuma menina negra e havia 2 meninos pretos. Todo o resto eram brancos, não é? Porque chegar ao liceu nos anos 50 não era assim tão fácil. E a escolaridade era obrigatória? Todas as crianças tinham acesso à escola pública? Não. Vou interromper um segundo, porque somos escravos do audiovisual nesse projeto. Queria saber se a senhora vai se sentir muito não à vontade se tirar os óculos, porque está dando um reflexo na luz. Se sente mal? Sinto. Então, tudo bem. Então, ficamos com reflexo. Desculpa, Mas fica muito bonita. Não fico nada. Não fica. Estou com umas olheiras enormes. Não tá, Não parece. Posso tirar? Estou dizendo, pode. Não me sinto muito bem, mas Fica enfim. muito bem. Ah. Estou dizendo visualmente. Não sei. É porque eu estou com umas olheiras. Não mas eu faz mal. tenho. Bom, só Pronto. Os óculos dão reflexo, sim. Mas falávamos da chance das crianças entrarem à escola, né? Não, quando eu entrei na escola, digamos que a partir de 61 é que o Estatuto do Indigenato termina. O Estatuto do Indigenato significa que até 1961, teoricamente, porque a prática é diferente, teoricamente as crianças negras que não eram de famílias assimiladas, elas tinham uma escola diferente. Na escola regular entravam as crianças brancas, indianas, mulatas ou as crianças assimiladas ou filhos de assimilados. E, portanto, na escola primária, digamos que eu não tinha a noção disso, e havia meninos pretos, brancos, talvez mais brancos do que pretos, não é? E alguns indianos, mas eu não tinha a noção do que é que acontecia. Depois de 61, cai, não é, o estatuto do indigenato, mas cai do ponto de vista teórico, porque as práticas eram completamente diferentes. Continuava a haver uma diferenciação, mesmo que a lei dissesse que todas as pessoas tinham o estatuto de cidadão. Antes havia o cidadão e havia o outro. O cidadão era o assimilado, o mulato, o indiano e o branco, não é? Portanto, eu andei numa escola normal, onde andavam crianças negras, mas filhos de assimilados, não é? Mas não andei na outra escola, onde as crianças que não tinham acesso à educação tinham uma série de problemas. Mas o acesso à educação não era fácil, não. Mesmo depois de 61. E por isso é quando eu chego ao secundário, há poucas crianças negras e não há nenhum professor negro que eu me lembro. A primeira vez que eu tive um professor negro foi em fins dos anos 60, quando eu fiz o pré-universitário. De resto, nunca tive nenhum professor negro, nem nenhum professor indiano. Então, eu estudei nessa pequena cidade, mais ou menos até aos 12 anos, se eu não me engano. Depois o meu pai decidiu mudar para a cidade capital, que nessa altura era Lourenço Marques. Então eu fui para uma escola pública, que era um liceu, mas era um liceu de elite, onde havia ensino separado para meninas e meninos, até ao pré-universitário, e só quando nós entrávamos nos 2 últimos anos, antes da universidade, é que se juntavam os meninos e as meninas, não é? Mas depois eu andei lá, acho que 1 ano ou 2, e depois eu fui outra vez para uma escola privada,
onde eu estudei na escola privada até chegar ao fim do secundário, não é? Quando cheguei ao fim do secundário, eu voltei outra vez para uma escola pública para fazer o pré-universitário, que eram 2 anos. E nas escolas privadas... Curso separado? O Brasil tem curso de pré-vestibular, mas esse pré-universitário... Pronto, o pré-universitário deve ser um vestibular, talvez, Guilherme? Mas com 2 anos... 2 anos. Era assim o ensino naquela altura, agora é diferente. O primário eram 4 anos, não é? Depois o secundário havia uma coisa que se chamava ciclo preparatório, que eram 2 anos, não é? Depois havia no ciclo preparatório podiam ir pessoas que iam para o técnico ou para o liceu, não é? Os 4 anos Pois. mais ou menos. Depois havia o resto, que era, no total dava 7 anos. Agora são 12 anos, no total dava 7 anos. Portanto, era extremamente seletivo. Principalmente a partir do 2º ano do secundário, era extremamente seletivo. E muito poucas pessoas negras ultrapassavam aquilo que eram os 5 anos, não é? Porque era extremamente seletivo. E quando uma pessoa chegava ao 3º ano, optava... quando uma pessoa chegava ao 5º ano, não é? Optava por ir para a secção de letras ou de ciências, que eram os 2 últimos anos. Então eu fiz a secção de letras, que era dividida por alíneas, e a minha alínea dava acesso à história ou direito. E seus pais estudaram também? Não, os meus pais estudaram só até aquilo que se chamava a 4ª classe, que digamos que era mais ou menos o máximo, não é? Que as pessoas da geração dos meus pais podiam aspirar. E depois, se calhar uma geração depois da minha mãe, nós encontramos pessoas que vão para o secundário. Mas eles não estudaram mais do que isso. O meu pai era um autodidata. A minha mãe... regime de elementar? Não, o meu pai não fez esse, porque sendo mulato, ele não fazia esse sistema, entrou numa escola portuguesa. Portanto, o meu pai não fez esse sistema, porque os mulatos entravam na classe dos brancos, vamos lá dizer assim. E, portanto, não faziam esse regime. Esse regime era para os indígenas que não eram assimilados. Portanto, ele fez um sistema de educação normal. Mas, por exemplo, o meu pai não fez o serviço militar por ser mulato. No serviço militar ou entravam pretos ou brancos, mulatos, indianos não. Não sei muito bem porquê. Mas o meu pai me explica que não fez justamente por causa disso. Mas não sei porquê. E quando fala do liceu, está a falar da Antônia? Está a falar do Não, Liceu não. Salazar? Eu andei no Liceu Salazar. Primeiro eu andei num liceu privado no Xai-Xai, não é? Onde, por exemplo, se calhar é importante mencionar isso, as crianças do liceu eram obrigadas, não era voluntária, a ser membros da Mocidade Portuguesa. E os rapazes, depois de mais velhos, não eram obrigados, mas eram quase. Mas aí já era mais opcional, a serem membros das milícias. Não é? Que era um grupo de jovens da Mocidade Portuguesa, mas rapazes adolescentes, não é? E aí nós já tínhamos a noção de que ser membro das milícias era muito complicado, porque significava uma certa aliança com o regime. O que o Guilherme está a perguntar é que porque os liceus também tinham a ver com o estatuto social até ao 5º ano, não é? O Liceu António Enes era um liceu que ficava num bairro mais popular, onde viviam os brancos mais pobres e as outras classes sociais, e o Liceu Salazar ficava numa zona de elites. Chamava-se Liceu Salazar, mas para as meninas era Dona Ana da Costa Portugal até ao 5º ano, e depois se juntavam e era o Liceu Salazar. Então eu andei nesse Liceu Salazar, não é? Primeiro no Dona Ana da Costa Portugal, depois fui para uma escola privada e depois fui para o Liceu Salazar, onde eu fiz os últimos anos do secundário. E aí também, no ensino privado, praticamente não havia estudantes negros e não me lembro de ter algum colega indiano. A maior parte dos estudantes eram brancos, porque significava ter posses para pagar o privado, não é? E quando eu estudei no liceu, que o Guilherme me perguntou também, até um certo nível havia algumas meninas negras, mas depois que eu me lembre, não sei, quando eu fiz o pré-universitário,
no máximo seríamos 2 e meninos também uns 3, não é? A maior parte dos estudantes eram estudantes brancos, não é? Foi o tempo da Joana Simeão, do Não, o Chissano é muito mais velho do que eu, não pode ser. A Joana Simeão é capaz de ser da minha idade, mas ela foi colega da minha colega na Loforte no Liceu António Enes, não foi minha colega, não, mas ela deve ser para aí da minha idade, sim, devia ser. Tereza, e você então não teve nenhuma dúvida pela história? Ou podia não. ter escolhido outro curso? O meu pai me tentou seduzir para eu estudar outras coisas. O meu pai, como um homem de negócios, ele dizia, bem, tu estudas aquilo que queres e que gostas, mas eu acho que vais morrer muito pobre. E eu acho que ele tinha razão. Ele dizia, porquê é que não estudas economia ou um desses cursos? Porquê é que não estudas direito? Mas, de qualquer maneira, o meu pai respeitou sempre as minhas opções. E ele disse, bem, enquanto eu for vivo, podes estudar o que quiseres, porque eu posso cobrir as tuas despesas. Depois será mais complicado. Então, eu tive aquela paixão, não é, pela história da África quando era muito jovem e mantive essa ideia porque eu queria ser pesquisadora, não é? O meu objetivo era ser pesquisadora. Tinha essa noção já? Tinha... E foi um bom curso de história? Então, digamos que não foi. E a razão é muito simples. Eu estudei numa universidade, os meus 3 primeiros anos, que era uma universidade portuguesa em Moçambique. Então, havia, como eu lhe disse ainda há bocado, um grande controle sobre a formação das elites moçambicanas. A universidade começou em Moçambique chamando-se Estudos Gerais Universitários, nos inícios dos anos 60, se eu não estou enganada. E os cursos foram introduzidos muito devagar, com o objetivo de poder controlar os moçambicanos que estudassem nesses cursos, embora a maior parte dos estudantes não fossem moçambicanos, fossem filhos de colonos, não é? E o curso de História foi introduzido muito mais tarde que outros cursos. E o curso de História era uma transposição de um curso de Portugal para Moçambique. Então, o que nós estudávamos não tinha interesse absolutamente nenhum. Nós não estudávamos nada da África, estudávamos a história medieval de Portugal, a história da cultura clássica, mas tínhamos uma base de educação clássica que começava no liceu, onde eu tive que estudar latim e grego, não é? E depois o que nós fazíamos é que nós sempre conseguíamos uma forma de ir ao encontro dos nossos interesses com limites, porque não havia bibliografia disponível. E nós tivemos um professor no primeiro ano da universidade que vinha de uma universidade portuguesa e era um pesquisador da área da arqueologia. Então ele associou-se a um instituto que havia em Lourenço Marques, que era um instituto de investigação científica, e teve o apoio do diretor desse instituto, que fazia ciências da terra, para começar uma pesquisa sobre arqueologia. Então, eu e outros colegas que estávamos interessados em conhecer mais da história da África, entramos nesse grupo e começamos a fazer pesquisa arqueológica e a ter acesso a outras informações, não é? E aproveitamos principalmente a construção de uma grande barragem para, com o apoio da companhia que fazia essa barragem, que eu não sei, uma grande companhia internacional, eles davam-nos o apoio para nós fazermos a pesquisa antes deles soterrarem a área. Então eu entrei mais um grupo de colegas da minha idade nessa pesquisa e fazíamos as nossas discussões sobre os nossos interesses, não é? E portanto mantive sempre o meu interesse por pesquisa. Numa altura da minha vida, que é típico dos jovens, não é? Eu não queria ser dependente do meu pai e decidi trabalhar. E fui dar aulas numa escola secundária. Mas depois, o trabalho que nós fazíamos de pesquisa nesse instituto era tão absorvente que eu acabei por deixar de dar essas aulas no secundário e fiquei mais ligada a esse instituto. Eles deram-nos uma sala para nós trabalharmos e não tínhamos nenhum salário, evidentemente, não é? Mas tínhamos todo o apoio, tínhamos carro, podíamos ir fazer pesquisa e como, infelizmente, todas as pessoas que chegavam àquele nível da universidade, os pais podiam pagar a escola, etc., não sentíamos a necessidade, mesmo querendo ser independentes dos nossos pais, de trabalhar e, portanto, digamos que éramos privilegiados, não? Muitíssimo privilegiados para a época, não é? Agora, o nosso curso
não era absolutamente nada atrativo, não é? Não tinha nenhum interesse. Nós queríamos usar o curso para depois podermos ir mais para a frente. Agora, o curso tinha limitações. As limitações eram criadas pelo regime. Os estudantes só podiam fazer 3 anos. Depois de 3 anos tinham que estudar para Portugal. E quando eu estava a terminar os 3 anos, veio o 25 de Abril, não é? E nessa altura em que eu fiz os 3 anos, não sei se o meu discurso está a ser claro, nessa altura em que eu fiz os 3 anos, quando eu entrei na universidade, aliás, tinha sido acabada de encerrar a Associação Académica de Moçambique, por causa de as discussões políticas que se faziam lá contra o regime. E, embora a Associação Académica tivesse encerrado, nós tínhamos um cineclube que também foi encerrado, onde se passavam filmes e se discutiam uma série de coisas que, em princípio, não eram permitidas, não é? Mas os nossos colegas mais velhos nos passavam sempre uns panfletos e umas coisas para nos chamarem a atenção, não é? Sobre a situação que nós vivíamos em Moçambique. E começaram também aí nessa altura os nossos primeiros contactos com a situação que nós vivíamos e que o nosso curso não tinha nada a ver com as nossas aspirações, não é? E esses contatos eram de alguma organização, por exemplo, Não. um diretório acadêmico? Não, a Associação Académica estava fechada e os estudantes universitários eram vigiados pela polícia. Nós até tínhamos desconfiança dos nossos colegas. Não sabíamos quem era quem, não é? E um dos nossos colegas, o pai dele, era um oficial da PIDE, não é? Mas não creio que ele tivesse alguma coisa a ver e ele sempre tentava aproximar-se de nós e nós o rejeitávamos, não é? Mas os estudantes eram muito vigiados, tudo era feito por baixo da mesa, porque a Associação Académica tinha sido encerrada, os dirigentes da Associação Académica foram enviados para o serviço militar, como punição, não é? Pelas atividades que foram realizadas. Mas eu posso dizer que o 25 de Abril em Portugal nos deixou uma liberdade para nós fazermos algumas coisas. E me lembro que uma coisa que me marcou nesse período de transição foi que um dos meus professores, que substituiu o reitor que tinha saído nessa altura, me chamou ao seu gabinete e me disse: olhe, como minha estudante, eu acho que a senhora corre certos riscos de continuar a ficar num país que não sabemos qual vai ser o seu futuro. Se a senhora quiser, eu arranjo-lhe uma boa bolsa para ir a Portugal, porque é um desperdício, este país vai ficar um perfeito desastre, e o que é que a senhora faz aqui? Então, eu acho que esse momento me marcou muito, não é? Porque na idade que eu já tinha, me chocou, não é? Que um professor, que mesmo que ele fosse de direita, me tivesse chamado para me dizer uma coisa dessas, não é? E esse período foi muito interessante para nós. Está bem assim. Como? Quantos anos tinha? 20 e tais. Esse período foi muito importante para nós porque nós aproveitamos o momento da transição em que havia uma grande indefinição para propor. A primeira coisa que nós propusemos era a mudança total do currículo e propusemos a introdução de cadeiras de História da África e mudamos todo o currículo que foi aceito. E nessa altura começou a aparecer nas reuniões que nós fazíamos uma série de reuniões entre estudantes para mudar todo o curso que nós fazíamos. Começou a aparecer uma figura que nós não conhecíamos, que era um senhor muito alto e muito discreto, que ficava no fundo das nossas salas, e nós tivemos a sensação que ele era um enviado da Frelimo, mas não tínhamos a certeza, porque ele não falava. Depois viemos a descobrir que ele realmente era um enviado da Frelimo, não é? Que estava em Lourenço Marques e que estava para escutar as ideias dos estudantes. Depois ele foi o nosso primeiro reitor, que era o professor Fernando Ganhão. E nós conseguimos mudar o currículo, mas o currículo não trouxe benefícios para nós propriamente, não é? Porque nós estávamos a terminar o nosso bacharelato depois. E havia professores que pudessem assumir essa alteração? Pois, esse é o grande problema. Depois que o país se tornou independente, a universidade entrou numa crise total. A crise era, primeiro, quase não havia estudantes moçambicanos. Praticamente não havia. Muito poucos. E segundo,
não havia, a principal ideia das pessoas é que não havia professores, porque os professores eram portugueses e foram todos embora praticamente, não ficou quase ninguém. Mas havia uma crise de alunos, porque o sistema de educação era um sistema afunilado, não é? À medida que uma pessoa avançava no sistema de educação, a possibilidade dos estudantes moçambicanos entrarem ia diminuindo. E, portanto, a possibilidade dos estudantes moçambicanos entrarem na universidade também era menor. E havia uma crise de estudantes e uma crise de professores. E o que eu acho que é um aspecto que é importante e que por vezes não é mencionado, talvez o meu colega Luís de Brito, que foi entrevistado pelo Guilherme, não é? Que foi meu contemporâneo, nós estudamos juntos no liceu, fizemos juntos a faculdade, talvez ele tenha mencionado. Mas o que foi importante foi a posição que o presidente Samora Machel tomou sobre o ensino superior. Havia uma única universidade e ele disse: não vamos encerrar a única universidade que nós temos neste país depois de ficarmos independentes, vamos transformá-la na nossa Universidade Moçambicana. Então, o reitor que foi nomeado pelo presidente Samora Machel, nessa altura ele era um homem de ciências sociais e a grande crise estava principalmente nas ciências sociais, embora fosse uma crise geral, não é? De falta de estudantes e de professores. E ele disse: não vamos encerrar a universidade. Então ele convidou um grupo de estudantes que tinham sido estudantes dele, porque na transição nós introduzimos, ainda tivemos algumas cadeiras, para terminarmos o nosso bacharelato, não é? E o professor Fernando Ganhão foi nosso professor e o Aquino de Bragança também, não é? Que foi o fundador do Centro de Estudos Africanos, também foi nosso professor. E quando nós terminamos o bacharelato, o professor Fernando Ganhão convidou alguns dos estudantes para ingressarem na universidade, mesmo só com o bacharelato, para não fechar as portas da universidade, não é? Então, o que foi decidido é que nós reformulamos o curso de História. Havia 3 ou 4 professores moçambicanos mais velhos do que nós, que foram nomeados o diretor das letras, da Faculdade de Letras, e, portanto, nós, com uma graduação de bacharelato, nós dávamos aulas aos primeiros anos, enquanto continuávamos a estudar. Foi a estratégia que foi encontrada. Eu confesso que era muito complicado, porque eu tive que ensinar História da África, que eu nunca tinha aprendido. Então, eu costumava dizer que eu sabia mais uns dias que os estudantes, porque nós tínhamos que estudar. Estudávamos imenso, não é? Tínhamos alguma ajuda de outros professores que foram contratados e professores de outros países, professores brasileiros também tivemos alguns, não é? Para determinadas cadeiras, e continuamos os nossos estudos. Ao mesmo tempo, o reitor Fernando Ganhão e o Aquino de Bragança, que provavelmente já ouviram falar dele, o Aquino de Bragança nasceu na Índia, não é? Mas digamos que ele era um cidadão dos países africanos que falavam a língua portuguesa. Ele lutou ao lado, não como guerrilheiro, não é? Mas fez a luta para as independências nacionais e conheceu Cabral, conheceu Eduardo Mondlane, enfim, conheceu os líderes nacionalistas das então colónias portuguesas, mas ele decidiu optar pela nacionalidade moçambicana. Então, o professor Fernando Ganhão e o Aquino de Bragança fundaram o Centro de Estudos Africanos. E talvez perguntem porque é um Centro de Estudos Africanos em África, não é? Então, a ideia era transpor o sonho dos nacionalistas das antigas colónias portuguesas para um país que estava independente. Havia a Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, e havia o Centro de Estudos Africanos, que foram encerrados pelo regime. Então, das antigas colónias portuguesas, quem teve essa ideia foram eles. Então, digamos que eu cresço do ponto de vista intelectual no Centro de Estudos Africanos. Eu posso dizer que aquilo que eu sou hoje, como académica, eu devo aos primeiros passos que eu fiz lá no Centro de Estudos Africanos, sob a orientação do Aquino de Bragança e outros professores, e também devo ao facto do professor Fernando Ganhão ter convidado um grupo de estudantes para trabalhar aí. Então nós tínhamos debates abertos e havia uma abertura para fazer um grande investimento nas ciências sociais e digamos que nessa altura a universidade convidava aquelas pessoas que eram figuras de destaque, por exemplo, nas ciências sociais em Paris, como Jean Suré Canal, sei lá, Philippe Rey,
E nós tivemos o privilégio de ter essas pessoas que tinham um prazer imenso em ir a Moçambique falar connosco e fazer palestras, porque era uma situação completamente nova, não é? Há uma coisa muito interessante, voltando um pouquinho atrás. Naquele período transitório, já na universidade, havia lá, por exemplo, no Roberto Barroso, que fazia teatro, havia uma influência do Multijuvenil de Portugal, havia coisas do Centro de Estudos do Império que já circulavam. Havia toda uma literatura que se referia aos Krumas e companhia. Eu queria saber se, no seu grupo, vocês já tinham acesso a isso. Possivelmente, na sua trajetória, essa tua ciências sociais, para muitas pessoas da sua geração, tiveram esses elementos que o senhor aqui a mencionar, tiveram muita Antes ou depois do governo de transição? Antes. Bem, as informações chegavam, mas era tudo assim por debaixo da mesa e das discussões que nós tínhamos, não é? Do que acontecia no continente africano. Daí que, no período de transição, nós introduzimos essas leituras como leituras obrigatórias, porque não havia à venda mesmo os textos e até postais de Marx e coisas assim passavam debaixo, não é? Dos olhos que controlavam tudo, portanto não havia assim tantos livros, não é? Alguém que tinha um livro passava, e depois do 25 de Abril nós tentamos trazer tudo isso para ser uma coisa aberta, e acho que esse foi o ponto de viragem total, não é? Ir buscar as coisas que antes eram proibidas e introduzi-las num currículo e obrigar as pessoas a conhecermos, não é? A África deve unir-se, essas literaturas todas, não é? É interessante que a pergunta que eu ia fazer, muito próxima do Guilherme, é como é que um curso de história se comunicava com ciências sociais? Era uma comunicação estreita, acadêmica, ou era mais política nesse sentido, né? Que podia ter essas duas... Curso de história de colonial ou pós-colonial? Não, o curso que você fazia. O curso colonial? Sim. Não se comunicava com nada, era uma coisa absolutamente estanque, onde o professor dizia às meninas que deviam ir para casa cozer meias, em vez de estarem a estudar, não é? Então, não havia nenhuma comunicação com nada, era uma coisa estanca. A ideia era que nós nunca tivéssemos nenhuma comunicação com nada. Ciências Sociais em Moçambique, no tempo colonial, era só um curso, História. Não, o resto estava vedado. Estava a dizer que não há a crise de estudantes, a crise de professores. Pode contar como é que o Ganhão e vocês vão cozer esse curso de História? É verdade que tem a omnipresença do Aquino Bragança, mais tarde Ruth First, depois convida-se o casal Isaac Mann dos Estados Unidos, depois Bárbara e Isaac Mann, depois vem Mark Witz e os outros. Mas, do ponto de vista de moçambicanos, como é que vocês vão cozer o curso de História? Quem está lá? Quantos estudantes estão lá? Quantos são? Bem, quantos estudantes eu não posso dizer. Não me lembro. A universidade começa com 4 estudantes moçambicanos negros. Mas não quer dizer que eles fossem das ciências sociais, não é? Então, o Aquino de Bragança e a Ruth First estão distanciados de curso de História, se eu posso dizer assim. Como é que nós mudamos o curso de História? Antes do Aquino de Bragança chegar a Moçambique, quando o Ganhão começa a aparecer nos primeiros encontros, a minha geração, que é eu, Luís de Brito, das pessoas que estão em Moçambique que eu me lembre, eu, Luís de Brito, Ana Lobo Forte, Aurélio Rocha. Quem? O Aurélio Rocha, a Maria Inês, não é? Nogueira da Costa. Há outros que já não estão mais em Moçambique. Por exemplo, Luís Filipe Pereira? Não, Luís Filipe Pereira, quando eu cheguei ao liceu, ele era professor. Ele não é da nossa geração. O Miguel da Cruz, que está agora na Universidade de Witwatersrand, e outros. Logo que nós vimos que havia uma abertura depois do 25 de Abril, nós fizemos reuniões entre nós e decidimos mudar o currículo. Mas tínhamos um problema. O curso de História tinha duas vertentes. Tinha os estudantes normais, não é? Que vinham, sempre foram estudantes, e depois tinha pessoas adultas. As pessoas adultas quem eram? Muitos eram da idade do meu pai e da minha mãe, ou um pouco mais novos, que eram funcionários públicos. Então, os funcionários públicos, se tivessem um curso superior, tinham um aumento de salário, então eles iam às aulas só para ter um curso superior.
e muitas vezes nos pediam os nossos apontamentos para eles estudarem, porque eles não iam às aulas. E aí houve uma divisão, que nós até usávamos uma expressão para aqueles nossos colegas mais velhos que não estavam interessados absolutamente em nada na mudança, não é? Eles só queriam ter um documento que provava que eles tinham ensino superior. Nós chamávamos a eles do Old Curriculum, era a nossa brincadeira, Old Curriculum, currículo antigo. Então começaram a funcionar simultaneamente o currículo antigo e o novo. O novo fomos nós que instituímos e o que nós fizemos foi saber como é que no resto do mundo se estudava a África e como é que era o currículo de outras universidades onde se ensinava a África. Então, introduzimos cadeiras, não é? Fomos introduzindo cadeiras, fazendo discussões, tivemos apoio de outras pessoas que a universidade contratou para nos apoiarem e durante algum tempo, creio que talvez um ano, tivemos 2 cursos paralelos, não é? O tal Old Currículo e o currículo novo. Não sei se era isso que queria saber, mas isso não tem nada a ver com o Centro de Estudos Africanos. O que é que se passa com o Centro de Estudos Africanos? O Centro de Estudos Africanos é formado inicialmente por estudantes do Ganhão e do Aquino que vêm do curso de História, que ele convida para fundarem o curso de História. Era, que eu me lembro, Luís de Brito, eu, Ana Loforte, uma senhora que agora não está em Moçambique, que era a esposa do Luís de Brito, o João Moraes, a Maria da Luz Prata Dias, que está lá em Moçambique, e o Ricardo Teixeira Duarte, a Amélia Muj, que é uma cantora, não sei se vocês já ouviram falar, e não sei se muito mais, era um grupo muito pequeno. E durante talvez um ano, não é? Nós trabalhávamos com Aquino, fazíamos discussões, mas depois o reitor Fernando Ganhão e o Aquino decidiram que uma mudança nas ciências sociais implicava trazer especialistas da área. Então, eles contrataram, o Fernando Ganhão viajou para Dar es Salaam e contratou a Ruth First. A Ruth First é uma sul-africana do Partido Comunista Sul-Africano que estava exilada e nesse momento ela estava em Londres e ensinava também na Universidade de Dar es Salaam. Então, o Fernando Ganhão, que tinha passado por Dar es Salaam e tinham contactos com a Universidade de Dar es Salaam, ele contratou a Ruth First e a Ruth First contratou outras pessoas. Para a Ruth First era uma vantagem boa ficar em Moçambique, porque ela estava ao lado da África do Sul e lhe permitia seguir de mais perto o que acontecia num país onde ela era exilada, não é? E porquê Dar es Salaam? Primeiro, Dar es Salaam é um marco importante para os moçambicanos por causa da luta armada de libertação nacional, mas não só. Na história do desenvolvimento das universidades no continente africano, por essa altura, há 2 universidades que são marcos. Uma é a Universidade de Makerere, depois é a Universidade de Dar es Salaam. Nessa altura, havia na Universidade de Dar es Salaam uma série de intelectuais das ciências sociais que discutiam o problema das teorias de desenvolvimento e a universidade era caracterizada, segundo Mahmoud Mandani depois diz num estudo que ele fez, era a universidade desenvolvimentista. A ideia é que a universidade devia responder aos problemas do desenvolvimento do continente africano. Então, é aí que está uma massa crítica que tem relações com aquilo que Moçambique pretendia fazer da universidade em Moçambique. Então, entre o Aquino de Bragança e o Fernando Ganhão, eles começam a contratar algumas pessoas, muitas das quais passaram por Makerere e estão em Dar es Salaam. Então nós encontramos aí um Jacques Depelchin, que vocês, não sei se ele está aqui agora, mas ele ensina aqui na UFBA. O Jacques Depelchin, que é um professor congolês, não é, que estava em Dar es Salaam. Ana Maria Gentili, que é uma professora da Universidade de Bolonha, e outros professores que estavam lá. Os outros foram recrutados com anúncios em jornais caríssimos na Grã-Bretanha e na França, Jeune Afrique também. Então, eles conseguem captar para a Universidade de Lourenço Marques e para o Centro de Estudos Africanos um grupo de professores de ciências sociais que são, portanto, muito ligados a essa teoria do desenvolvimentismo, mas não só, professores marxistas, não é? Que conhecem bem o continente africano. Com esse núcleo se funda no Centro de Estudos Africanos os professores que nos vão formar, a nós, as pessoas da minha geração, não é? E, paralelamente, nós temos o curso de História, que continua a ser, nas letras só há História, Geografia
e uma coisa que se chamava, se eu não me engano, letras modernas, que era línguas. Não há mais nada. Depois aparece o curso de Direito, não é? O curso de Direito é uma coisa fantástica porque era proibido estudar Direito em Moçambique, não é? Então as ciências sociais acabam por ser isso em Moçambique, não é? E paralelamente nós temos a Faculdade de Letras com o curso de História. Agora, provavelmente, não sei se a Isabel, quando o Guilherme a entrevistou, falou disso, não há linhas paralelas entre a História, a Economia, o Direito e o Centro de Estudos Africanos, mas às vezes há uma certa fricção, porque algumas das pessoas que fazem parte do núcleo de académicos marxista de esquerda, se eu posso usar essa expressão, se calhar é um pouco pesada, não é? Que trabalham no Centro de Estudos Africanos, fazem parte das pessoas que rejeitam a antropologia totalmente como sendo uma ciência colonial, entre as quais está a Brigitte O'Loughlin, que é uma académica de mão cheia, não é? Que é antropóloga de formação, mas que na linha do Centro de Estudos Africanos se rejeita a antropologia como ciência. Então, a antropologia como ciência não, como uma ciência ligada à colonização. Mas na realidade também as outras foram manipuladas, não é? Quer dizer, mas fazia parte, eu acho, de uma rejeição do próprio colonialismo, não é? Então, não há curso de antropologia e a primeira antropóloga moçambicana é Ana Loforte. Eu acho que a Ana Loforte é a primeira antropóloga moçambicana. Então, apesar de tudo isso, a Ana Loforte vai para a frente com a sua ideia, com um bacharelato de História, não é? De estudar antropologia. Nessa altura já está lá a brasileira, Iraia Lundi. Não, a Iraia Lundi pertence a outra geração. Então, o reitor da universidade cria as facilidades para a Ana Loforte trabalhar com o Philippe Rey, que é um antropólogo de renome nessa altura, em França. Então, a Ana é a primeira antropóloga moçambicana de quem as pessoas não falam. Ela está aqui, não sei se já a entrevistaram, ela está aqui. Ela é a primeira antropóloga moçambicana que eu acho que ela luta contra a maré de uma academia que rejeita a antropologia. Então eu acho que isso é muito interessante, não é? Depois, com a falta de professores, eu entrei como fundadora do Centro de Estudos Africanos, mas depois fui transferida para as letras, onde eu fiquei assistente de um professor que era o António da Rita Ferreira. O António da Rita Ferreira quem era? Era um administrador colonial que tinha escrito muitas coisas sobre a história pré-colonial de Moçambique. Então, eu que comecei a fazer arqueologia e que quando entrei no Centro de Estudos Africanos ainda estava a fazer arqueologia, pela força das circunstâncias eu mudei para a história pré-colonial, porque não havendo ninguém para ensinar, eu fiquei, digamos que a receber os materiais daquele professor que era um administrador colonial, que é para depois eu usar toda a bibliografia dele para eu introduzir a cadeira. Acontece que uma geração de estudantes, onde está o João Paulo Borges Coelho, o falecido José Negrão, os jovens que estudavam, os professores, nós éramos uma geração de rebeldes, posso dizer assim. Então eles disseram ao diretor das letras, que era o professor Manuel Araújo, que não admitimos que depois da independência nós possamos ter um professor que é um administrador colonial. Então, mais ou menos, eles atiraram pela janela com o professor e o diretor da faculdade perguntou: e agora o que é que eu faço? E eles disseram: preferimos a Teresa, que só sabe mais uns meses que nós, mas pelo menos sabemos que temos um professor moçambicano. Então eu passei da arqueologia para a história pré-colonial nessa altura, não é? Portanto, eu ensinava lá na Faculdade de Letras, no Departamento de História, onde estava também uma pessoa que é da nossa geração, António Nogueira da Costa, que já faleceu, não é? E fazíamos pesquisa no Centro de Estudos Africanos, onde tínhamos uma coisa que se chamava Oficina de História, não é? Por tradução de History Workshop do inglês, não é? De qualquer modo, eu acho que nós fomos muito influenciados pela tradição anglo-saxónica dos professores que estavam no Centro de Estudos Africanos. Isso que eu ia perguntar, de onde vem a decisão de fazer a pós-graduação fora, né? Pois, porque talvez, nessa altura, talvez por isso. não existia. Mas antes de nós fazermos doutorado, como vocês chamam, o Centro de Estudos Africanos abriu um curso
que era uma pós-graduação em estudos de desenvolvimento, com esses professores todos de renome. Então, o primeiro curso tinha 2 anos e depois foi reduzido para 1 ano. Eu acho que já está nas histórias de vida dos meus colegas. De qualquer maneira, o que é esse curso tinha 2 vertentes. Por um lado, todos nós que tínhamos estudado na Universidade Colonial fomos fazer esse curso de pós-graduação, mas por outro lado nós tínhamos estudantes que não tinham nunca andado na universidade. Então a ideia do curso era não só formar as pessoas que estão na academia, mas formar as pessoas que têm lugares-chave no aparelho de Estado e no aparelho do partido, para que eles tenham a noção, não é, do que é o país, de métodos de trabalho, etc., não é? E aí às vezes havia alguns pequenos choques entre o Centro de Estudos Africanos, a Faculdade de Economia e o curso de História, digamos pela forma, a visibilidade que a Ruth First tinha. O Aquino de Bragança era uma pessoa muito simples, mas a Ruth First era uma pessoa com muita visibilidade, então às vezes havia uns pequenos choques sobre ideias, não é, do que é que devia ser, a academia, não é? Posso dizer que os passos, os traços de desenvolvimento de Moçambique são traçados no Centro Africano. Aqui em Bragança era assessor de Samora Machel, sendo assessor do presidente Samora Machel, a palavra do Aquino tinha muito peso, tanto para o presidente como para o partido. E eu não acho que o centro foi mais ou menos o encéfalo do sistema naquela altura. Acho que não. E posso explicar porquê. Isso é a teoria do como é que se chama o antropólogo francês, agora me esqueci do nome dele. Ao contrário do que muitas pessoas escreveram, o Centro de Estudos Africanos não era um braço do partido nem do governo. O que é que acontecia? Havia uma relação muito próxima. Então, o Estado pedia ao Centro de Estudos Africanos para fazer alguns estudos. O trabalho migratório, que é o marco, não é? Depois havia o estudo dos portos, das plantações de chá, lá onde eu aprendi a tomar café e chá sem açúcar. Então, o problema do algodão, então todas as grandes linhas de desenvolvimento do país, muitas vezes o Estado pedia alguns estudos. Agora, o que não é público é que muitos estudos foram guardados na gaveta, por isso eu acho que não é. E a relação do Aquino de Bragança com o presidente Samora permitia que ele discutisse diretamente os desacordos que ele tinha. Mas uma coisa era o Aquino de Bragança, que era um diplomata, não é? Outra coisa eram as linhas de pesquisa. E, de facto, muitos dos estudos que foram realizados pelo Centro foram guardados nas gavetas. Por isso, eu não sou favorável a essa teoria que circula que o Centro de Estudos Africanos não era mais do que uma reprodução das ideias do partido ou vice-versa. Eu não concordo, não é? Porque eu acho que havia uma independência. A vantagem que nós tínhamos é que, apesar de nós estarmos num sistema que as pessoas dizem que era um sistema controlado, não é? Com a criação de um Estado que se dizia socialista, não sei se era porque não havia tantas pessoas com formação, mas nós tínhamos uma liberdade para escrevermos e dizermos o que quiséssemos, se calhar muito mais do que agora, por incrível que pareça, não é? Mas digamos que, tal como nessa altura, eu não vejo que antes e agora o governo, não sei se eu posso dizer o governo, algumas pessoas que fazem parte do governo e do partido, vejam com bons olhos o trabalho dos académicos. O que os académicos fazem, muitas vezes nem sempre é bem visto. Não era e nem agora é bem visto, não é? Então, nós pertencemos a um grupo que às vezes fica ali, se calhar são umas pessoas estranhas, esquisitas, não é? Que têm umas ideias que não nos interessam nada. Por essa razão, eu acho que embora o partido e o governo, que acabavam por ser quase a mesma coisa, chamassem muitas vezes o Aquino de Bragança, pedissem ao Centro de Estudos Africanos para fazer uma série de coisas, havia uma independência muito grande e muitos dos trabalhos foram guardados nas gavetas. Professora, agora a essa altura tinha uma guerra, né, acontecendo em Moçambique. E como essa guerra afetava o seu cotidiano e o cotidiano na universidade?
digamos que diretamente a guerra não afetava diretamente, por uma razão muito simples. É porque a guerra não acontecia na cidade de Maputo, não é? Afetava quando nós tínhamos que ir fazer trabalhos e sair fora de Maputo, mas se calhar é importante pegar no ponto de Guilherme sobre a importância do Centro de Estudos Africanos para a viragem do que são outras ciências sociais. E aí era uma das grandes preocupações das ciências sociais, era, principalmente no Centro de Estudos Africanos, era tentar fazer uma pesquisa que fosse ao encontro dos problemas que o país enfrentava, não é? Ou seja, o cientista social é um cientista social engajado que deve tentar responder aos problemas que o país enfrenta. E essa era a linha do Centro de Estudos Africanos, talvez por isso o Guilherme tivesse colocado aquela questão que faz com que as pessoas pensem que o centro tem uma relação direta e influencia, não é? Mas o que é que se verifica? Os estudos do Centro de Estudos Africanos acompanham os problemas que o país acompanha. Há uma linha que acompanha e, portanto, quando nós estamos perante a guerra, não é? Os estudos que o Centro de Estudos Africanos realiza vão ao encontro das motivações dessa guerra, da relação entre Moçambique, a África do Sul e a África Austral, porque embora o centro se chamasse Centro de Estudos Africanos, digamos que o nome é um capital social. De facto, era um centro de estudos da África Austral. Então, os temas viravam em Moçambique, mas Moçambique num enquadramento que era feito pela África Austral. Tanto mais que havia a teoria das constelações, não é? Quer dizer, a África Austral é uma constelação que gira à volta da África do Sul. E todo o problema da guerra, não é analisado em função da situação da África do Sul, da Rodésia, a desestabilização, etc. Então, nesse sentido, diretamente, fisicamente, não afeta, a não ser quando as pessoas têm que sair fora da cidade, não é? Ou dos problemas que nós todos tínhamos por causa da guerra, desde a falta de comida a outras coisas, não é? Mas diretamente, fisicamente, não afeta. Não sei se eu respondi à sua pergunta. Sim. Depois é licenciado em História e depois vai fazer doutoramento nos Estados Unidos. Por que a opção pelos Estados Unidos? Não fui para os Estados Unidos, não. Para a Grã-Bretanha. Eu fiz um bacharelato em História, uma licenciatura em História, uma pós-graduação em Estudos de Desenvolvimento e depois fui fazer um doutoramento na Grã-Bretanha. A opção é muito simples. É porque o professor com quem eu queria trabalhar tinha trabalhado no Centro de Estudos Africanos com a Ruth First e conhecia Moçambique. E alguém me perguntava uma vez, acho que o professor Terence Ranger, que é um historiador que conhecia Moçambique e conhece a África Austral, por que razão tu vais estudar para a Universidade de Bradford, que é uma universidade situada numa área de indianos e paquistaneses, porque é que tu vais estudar lá? Eu disse, vou estudar lá porque vou atrás de um professor que conhece Moçambique. E essa foi a única razão, não há mais nenhuma. E eu não estudei num departamento de História, eu estudei num departamento de Estudos Económicos e Sociais, onde o meu orientador principal era um sociólogo. Depois a Universidade, o Senado, obrigou-me a ter, como eu estudava o papel, estudava os movimentos nacionalistas, mas em relação com as igrejas protestantes, então o Senado obrigou-me a ter uma pessoa da área das religiões e depois um professor em Moçambique que era o único de História, que era o professor David Hedges, que também era inglês, não é? Agora, por acaso, o professor que eles indicaram da área da religião era uma pessoa que esteve envolvida, quando tinha sido padre, não é? Depois tinha renunciado, que esteve envolvida na denúncia do sistema colonial português e dos massacres que se fizeram em Viriamo. Ele escreveu muitas coisas. Não, Berenguer era muito jovem, era o professor Adrian Hastings, que foi ao Parlamento, foi às Nações Unidas denunciar o sistema português. Então ele conhecia Moçambique, não é? E a África no geral. Acho que foi por isso que eu... Portanto, o meu doutoramento não foi em História, vá lá. Posso dizer que foi em História Social, porque tem uma interferência, a História Social interfere com a Sociologia, com a Ciência Política e com a Antropologia. Por isso eu às vezes digo que não sei bem se sou historiadora ou não. E nessa altura eu já tinha deixado também a história pré-colonial e comecei-me a interessar, por influência do Aquino de Bragança, por uma história mais recente. O Aquino de Bragança era uma pessoa dinâmica, num grupo que havia no Centro de Estudos Africanos,
que era Oficina de História, não é? E o Aquino de Bragança defendia a ideia que nós temos que começar a estudar também as nossas próprias coisas e viradas para as pessoas que vivem em Moçambique. Então ele desenvolveu uma linha de pesquisa para nós percebermos o que eram os movimentos de libertação, e aí eu entrei no meu interesse pelo desenvolvimento dos movimentos nacionalistas, não é? Então primeiro eu estudei a rede clandestina da Frei Lima e Lourenço Marques, que era uma coisa praticamente desconhecida. Depois eu alarguei os meus estudos, acho que por influência de uma pessoa que eu entrevistei, que me perguntou como é que eu posso tentar perceber a história dos movimentos de libertação em África e principalmente de Moçambique, se eu não tiver percebido o problema da educação e o papel que as igrejas protestantes desempenharam na educação dos moçambicanos. Então eu interessei-me por esse estudo. Foi por isso que eu estudei as igrejas protestantes, não é? Tereza, talvez a gente possa agora orientar a essa altura, porque passou tanta gente, pulou da escolaridade dos pais para a vida acadêmica. E fomos voltar um pouquinho à sua vida privada. Você sempre ficou em Moçambique, esse tempo na Inglaterra. Você me disse fora que não era um tempo de distanciamento completo, né? Então, talvez pudéssemos conduzir isso um pouco. Você se casou ou não, você tem essa... Certo. Digamos que eu sempre vivi em Moçambique. Então, eu fiz toda a minha graduação em Moçambique, e esse curso de pós-graduação também em Moçambique, e eu só fui estudar para o meu doutorado na Inglaterra. Antes eu não estudei fora, e também nunca estudei em Portugal, estudei sempre em Moçambique. Mas nunca vivi na Inglaterra, eu posso dizer assim, porque eu e o João Paulo Borges Coelho estudamos na mesma universidade, e lá nessa universidade havia um sistema que se chama Extramural Students. Significa que não tem obrigatoriedade de ter residência, tem certas obrigações, tem um mínimo de permanência no país. Então eu ficava entre 3 a 6 meses e depois, para cumprir as minhas obrigações, e depois eu não tinha que ficar lá, porque o meu trabalho de pesquisa era feito na Suíça e em Moçambique, então não fazia muito sentido eu ficar na Grã-Bretanha. Portanto, eu sempre vivi em Moçambique, e digamos que o meu contacto com a academia em língua portuguesa eu só começo a fazer talvez depois de 96, 97, porque por influência da nossa formação, as nossas ligações são com o mundo anglo-saxónico, as nossas referências são do mundo anglo-saxónico. Essa é uma das perguntas que nós fazemos sempre, que avaliação você tem desse esforço de colaboração, ou pelo menos de interlocução dos países de língua portuguesa, a CPLP? Bem, eu tenho uma opinião muito especial sobre a CPLP. Eu acho que a CPLP é Portugal e Brasil, não é? Mais ou menos, não é? A CPLP é mais ou menos a ideia que eu tenho, porque a CPLP acho que ainda tem que crescer muito para conseguir englobar os outros países. Mesmo tenho algumas questões sobre o que é lusofonia, é muito discutível, não é? Porque tem várias nuances, não é? Mas como diz o Miyakoto, ela está cá. Então, como é que nós vamos resolver os problemas da lusofonia? Se tratarmos da língua, ela é limitada, portanto, acho que não é o campo. Agora, eu acho que o que acontece, agora se calhar um pouco menos, mas o que aconteceu na maior parte do tempo é que a cooperação Sul-Norte era mais fácil do que a cooperação Sul-Sul. Porquê? Por causa dos financiamentos. Então, nós passamos a fazer uma cooperação Norte-Sul, porque era muito mais fácil arranjar financiamentos. A cooperação Sul-Sul começa-se a fazer há pouco tempo, e ela é muito dificultada pela questão dos financiamentos, não é? Agora, quando o Norte entra em crise, não é? Então as coisas são mais facilitadas. Agora, eu me lembro que o professor Jacques Depelchin, quando entrou no Centro de Estudos Africanos, já ele nos falava da importância de nós nos filiarmos ao CODEGIA, porque o CODEGIA é uma instituição que promove a pesquisa em ciências sociais e que tenta estabelecer essa cooperação
sul-sul, não é? Então, nessa altura, no Centro de Estudos Africanos, houve um esforço muito grande para fazer uma ligação com os intelectuais do Sul, trazendo-os ao Centro de Estudos Africanos. Esse mais recente, isso de quando? Uma cooperação, talvez, Esse esforço. meados dos anos 80. Eu posso dizer que a primeira vez que eu fui a Angola, eu acho que foi, talvez, na década de 2000, não é? Então, a cooperação com os países que falam a língua portuguesa era muito determinada pela questão financeira, não é? Nós, em África, temos algumas dificuldades de fazer cooperação entre os países que falam a língua portuguesa, entre as nossas universidades. É muito complicado, não é? É muito complicado. Eu encontro os angolanos ou os cabo-verdianos no Brasil, ou em Portugal, ou na Europa, mas não encontro em África. Mas quando encontra, há uma afinidade de reflexão, de pensamento, de percepção dessa? Não sei, tenho algumas dificuldades em falar de uma afinidade, porque os caminhos que as universidades fazem em África, as falantes de língua portuguesa, são completamente diferentes. Não porque eu esteja de Moçambique, mas eu acho que no caso de Moçambique, talvez pela direção do ensino, da educação e do ensino superior, há uma... Moçambique é dos países africanos que falam língua portuguesa, aquele que avançou mais em termos de pesquisa, aquele que teve pessoas com doutoramentos mais rápidos, porque houve um grande investimento. Mas eu acho que esse investimento, por exemplo, nas ciências sociais, tem a ver com algumas políticas que eu acho que têm uma certa influência dos países da Europa do Leste, em que, por exemplo, o presidente Samora Machel, numa altura que eu não sei precisar quando, ele mandou encerrar todos os cursos de ciências sociais, que eram muito poucos, e mandou que todos os professores de ciências sociais fossem ensinar no secundário, ou seja, o secundário entrou na universidade, porque o nível era muito mau, o pré-universitário, e nós passamos a dar aulas a esses estudantes, mas foi por um período curto. E a ideia era que as prioridades do país não é ciências sociais. Portanto, é a influência, não é? Eu acho, da União Soviética, numa determinada altura da história da União Soviética. Então, era formar professores, não é? Formação de professores nas áreas de humanidades e de outras áreas, formar pessoas para serem pilotos da Força Aérea, formar muitos médicos, engenheiros, agrónomos e veterinários. Eu acho que a sabedoria do reitor da universidade foi muito importante, porque todas as pessoas que estavam a estudar enquanto ensinavam na universidade, como as pessoas da minha geração, foram enviadas para o estrangeiro para estudar. E isso foi uma política que nos pôs à frente, por exemplo, de Angola, não é? E digamos que as duas únicas universidades que haviam durante anos era só em Angola e em Moçambique. Em Cabo Verde não havia universidade, é uma coisa muito recente. Na Guiné-Bissau não havia, em São Tomé não. Portanto, é uma coisa desigual nós fazermos essa discussão, não é? É um bocado complicado. E eu creio que até hoje nós não temos um fluxo de cooperação assim tão grande. O fluxo se faz, embora haja acordos entre universidades, mas os acordos ficam no papel. O fluxo se faz a nível de contactos individuais. Por exemplo, uma pessoa da área X tem contactos com colegas da mesma área e é assim que nós fazemos a cooperação. Porque a cooperação de cima para cima, ela funciona muito mal. E existem, inclusivamente, na Associação das Universidades Africanas, bolsas para troca de professores dentro do continente africano que ninguém usa. Eu acho que as pessoas nem conhecem. Portanto, é mais complicado, não é? Nós temos muito mais facilidades de entrar em cooperação com o Brasil, se calhar menos agora com Portugal por causa da crise, não é, que eles passam, do que temos em chegar a Luanda. Para eu chegar a Luanda, para obter um visto, é tão complicado. É ridículo, não é? É ridículo, mas é muito difícil obter um visto, tem que ter uma carta de chamada, etc, etc. Cabo Verde não tem problemas, mas muitas vezes, eu se quiser ir a Cabo Verde, eu tenho que ir a Portugal primeiro. Então, é uma distância enorme e tem custos altíssimos. Se eu quiser ir a São Tomé, eu tenho que ir a Portugal, ou vou a Angola e posso ficar lá com um voo que não vai, e então a gente vai à Europa e depois volta para a África. Isso cria muitos problemas.
sociais, a nível da própria, essa ideia do Abarci, de comunidade de língua portuguesa, o que acrescentar? Para tornar a coisa, essa coisa mais efetiva, mais prática, mais pragmática. Eu acho que era preciso que, por exemplo, uma CPLP não fosse só para defender determinados interesses, mas que se preocupasse mais com as questões da educação, por exemplo, que a CPLP não está tão situada aí, não é? E por outro lado, eu acho que as redes que nós criamos, como, por exemplo, o Congresso de Luso-Afro-Brasileiro ou outras redes, poderiam ajudar a resolver esses problemas. Na relação entre os países africanos, nas ciências sociais, eu acho que o CODEGIA desempenha um papel muito importante para ligar as pessoas. Digamos que, por exemplo, no meu caso e de outros colegas, onde eu aprendi a conhecer as pessoas, os académicos, como se diz, la crème de la crème, não é? Do continente africano, foi no CODEGIA. Eu me lembro de ir a algumas reuniões daquelas pessoas que a gente dá vontade de dizer posso tocar, não é? Então, nós precisamos de redes como essas, entre nós, os países que falamos a língua portuguesa, não é? E entre, sim, digamos que é isso, não é? E a CPLP não faz isso. A CPLP, neste momento, para mim, é Portugal e Brasil, e só em certas áreas, não é? Nós, os chamados PALOPs, PALOP não existe de facto, não é? É só uma designação, mas que entre si não têm uma relação, não é? Para resolver os problemas da academia, não é? Tereza, o seu tema de investigação principal girou em torno do nacionalismo, né? Digamos que durante muitos anos eu estudei os movimentos nacionalistas em África, sobretudo em Moçambique, mas eu estudei depois ligado também com as igrejas, não é? O papel das igrejas, e depois eu me virei mais para estudar o papel social da igreja, no sentido mais lato. E a maior parte do trabalho que eu produzi é sobre o papel social da igreja, depois de que eu fiz os trabalhos sobre nacionalismo. E essa entrada da igreja, você fez uma menção anterior, mas a sensibilidade para esse tema vem da sua reflexão sobre o nacionalismo. A minha sensibilidade veio daí. Depois eu passei para estudos mais recentes, não é? Por exemplo, sei lá, democracia, paz, qual é o papel, não é, que a Igreja desempenha, sei lá, uma série de temas que eu desenvolvi a partir daquilo que é o chapéu mais geral do papel social da Igreja. Mas eu não estudei tanto a Igreja Católica. Eu estudei as chamadas igrejas protestantes, como é que os ingleses chamam mainline, não é? As igrejas missionárias e a sua relação com os moçambicanos e com o Estado. Depois eu estudei as igrejas evangélicas, que são um movimento tanto na América Latina como em África, tem uma explosão a partir da década de 80, não é? E tentei perceber o papel que as igrejas desempenham, por exemplo, na luta pela paz, democracia, estabilização da sociedade, o pós-guerra, uma série de temas, não é? E estudei também alguns movimentos pentecostais que têm raízes muito africanas e têm a ver com o processo migratório dos moçambicanos para a África do Sul. Algumas igrejas que vêm da África do Sul ou da antiga Rodésia e outras que têm uma raiz em Moçambique. E estudei também a Igreja Universal do Reino de Deus. E você acha que o cruzamento de religião com política talvez tenha dado substância à sua preocupação com os movimentos nacionalistas, por isso? Sem dúvida. Esse cruzamento de religião com política. Mas porquê? Porque nós temos no período colonial, uma religião do Estado, que é a Igreja Católica, não é? E a partir daí nós vamos encontrar uma Igreja Católica que faz um ensino separado, que é um ensino para a população indígena que não é considerada cidadão.
portanto, o que é que acontece? É que no século XIX nós temos um movimento de igrejas missionárias que vêm da Inglaterra, da Suíça, que entram por via da África do Sul ou da então Rodésia, não é? E que elas involuntariamente, digamos assim, elas entram em oposição ao sistema colonial. Porquê? Porque elas introduzem um sistema de educação diferente e não são bem vistas pelo sistema colonial. Então, uma boa parte dos nacionalistas que lideram a luta de libertação nacional têm as suas raízes nessas igrejas, e daí é que eu começo a estabelecer a ligação entre o movimento nacionalista, tomada de consciência política primeiro, não é? A partir da igreja, não é? Das igrejas protestantes. Foi aí que eu estabeleci a minha relação entre os estudos que eu fazia e a religião. Mas digamos que eu sempre, nos últimos anos, eu tenho tentado fugir a discutir esse tema. Depois, sempre aparece alguém que me pede para eu fazer mais uma coisa, inclusivamente que eu agora, depois de tantos anos, voltei à minha missão suíça, como eu chamo, não é? Que era a igreja que eu estudava para o meu doutoramento, porque me pediram para eu fazer uma biografia de um dirigente moçambicano dessa igreja, que foi assassinado pela PIDE por causa das suas ligações com a Frelimo e a sua relação com o movimento nacionalista. Mas nos últimos, talvez, 4 ou 5 anos, eu tenho feito outros estudos. Tenho trabalhado com identidades, toda a gente trabalha, não é? Quando eu estudo o movimento nacionalista, mas identidades juvenis, não é? Os jovens nas escolas, as suas identidades, também trabalhei um pouco sobre sexualidade, género, embora não seja exatamente a área em que eu produzi mais, mas fiz alguns trabalhos também nessa área nos últimos anos. É interessante, há um cardeal português, Cerqueira, dizia assim: não ensinamos o negro para fazer o doutor. Cerejeira. Isso é Cerejeira. Não ensinamos o negro para fazer o doutor, mas para compreender a grandeza da nação portuguesa que protege. Isso era a ideia da Era o cardeal do regime. Tem uma pergunta que nós fazemos a todos os entrevistados que diz respeito a uma situação contemporânea. Você fez uma bela descrição de como o campo das ciências sociais, vindo pela história, vindo pelo Centro-África, se institucionalizou em Moçambique. E como é que você vê hoje? Quer dizer, como é essa, que já é uma situação inteiramente diferente do início da sua formação? O que você diria que as ciências sociais hoje estão em Moçambique e como? Se calhar eu vou pegar uma conversa que eu tinha no outro dia com uns colegas brasileiros que conhecem Moçambique e alguns que viveram em Moçambique, em que eles tentavam comparar Angola com Moçambique. E a questão que eu vejo das ciências sociais é que eu acho que pelo menos uma geração de cientistas sociais, talvez a minha e outra um pouco abaixo da minha, são independentes na sua relação com o partido no poder. Eu costumo dizer que nós agora temos um sistema pluripartidário e eu nunca senti, tanto como agora, que nós temos um monopartidarismo no país. Então, mesmo dentro do próprio sistema universitário, há uma tentativa não oficial, mas dependendo das pessoas que lideram as universidades, de cortar as liberdades académicas. E uma das coisas é quando as coisas vêm de cima para baixo, não é? Por exemplo, com reformas académicas. E me parece que neste processo há uma certa independência de alguns académicos, não é? Pelo menos de 2 ou 3 gerações, para se sentirem perfeitamente à vontade para analisar a situação que o país vive, não é? Os problemas que existem e de propor algumas soluções. Mas, tal como eu dizia ao Guilherme, não significa que essas propostas que são feitas pelos académicos sejam bem vistas ou sequer que sejam olhadas, não é? Portanto, digamos que o corte das liberdades académicas não é uma coisa visível. Não diria que as pessoas perseguem, que a polícia persegue, não é?
mas posso dizer que no outro dia um colega meu fez uma entrevista para a televisão e não falou mal do governo, fez uma crítica. No dia seguinte, os pneus do carro deles estavam cortados, não é? Não acredito que tenha sido o presidente ou quem quer que seja que tenha mandado cortar os pneus. Mas começa a existir um medo de dizer certas coisas, principalmente entre os jovens, que me deixa muito preocupada. Os jovens têm medo que, se tomarem uma determinada posição, que não consigam arranjar um emprego. Os jovens... Nós vemos que agora, cada vez mais do que nunca, nós encontramos jovens que, assim que acabam a primeira graduação, eles se inscrevem como membros do Partido Frelimo. Por que será? Eu acho que isso tem uma explicação, não é? Porque a Frelimo é um partido muito poderoso, porque em Moçambique, infelizmente, não há muitas opções, não há opções alternativas, as alternativas são muito poucas, não é? E, portanto, o partido está cada vez mais poderoso. E a ideia que os jovens têm, que não foge muito da verdade, é que se eles estiverem do lado do poder, eles têm mais possibilidades de arranjarem um emprego e de fazerem um pouco a sua vida, não é? E isso me deixa muito preocupada, porque os académicos vão tendo cada vez mais dificuldades em realizar o seu trabalho, porque o acesso às fontes começa a ficar cada vez mais restringido. Eu posso dar um exemplo. O ano passado eu terminei uma pesquisa que era sobre o impacto da Lei da Família, que foi aprovada há uns anos, em relação à mulher, não é? Se essa lei traz algumas alterações que possam beneficiar a mulher. E, em princípio, todos os processos findos que estão nos tribunais são de consulta pública. E uma das pesquisas, uma das nossas fontes de trabalho eram os processos findos dos tribunais. E, portanto, nós tínhamos cartas de recomendação, desde o Ministro da Justiça, quem quer que seja, para nós trabalharmos nas províncias e nos distritos. A verdade é que nós tivemos muitas dificuldades, não que as pessoas não nos dissessem que não nos davam a informação, nunca nos disseram, mas muitas vezes nós sentimos que havia dificuldade em ter acesso a uma informação que é pública. E, portanto, isso dificulta o trabalho que as pessoas possam fazer. Mas digamos que eu não considero que haja uma barreira que se faz aos pesquisadores sociais direta para eles fazerem o seu trabalho. Não há. Mas nós começamos a notar que há cada vez mais dificuldades em realizar o trabalho, mesmo dentro das universidades. Primeiro, não há acesso a fundos, não é? As decisões são tomadas de cima para baixo e, portanto, isso cria dificuldades em realizar o trabalho. Eu tenho as minhas dúvidas que a maior parte dos trabalhos que nós produzimos, que as pessoas que têm que tomar decisões, que os leiam. Isso é um problema que vem de trás, não é? Mesmo nos tempos do Centro de Estudos Africanos. Mas eu acho que cada vez mais, e para algumas pessoas, os académicos são vistos assim como umas figuras estranhas e meias exóticas, se eu posso fazer uma caricatura. Mas nós estamos falando já do momento da pesquisa. Eu estava pensando no momento da formação. O que um estudante de ciências sociais aprende? Pronto. O que é? A formação é um problema que eu acho que é muito complicado em Moçambique. Primeiro, o número de estudantes que aflui agora à escola primária vai aumentando cada vez mais. E existem alguns problemas que é preciso mencionar. Continua a haver uma grande dificuldade das crianças que moram no campo em chegarem à escola. Uma criança pequenina que tem que andar 5 km para chegar à escola, ela não vai à escola. Por outro lado, no nosso país, eu não sei quantas línguas existem, uns dizem que são 15, outros que são 16, outros são 17, mas a verdade é que nós temos uma diversidade linguística e que a percentagem de pessoas que falam português como língua materna é mínima, é muito pequena, basta consultar os dados do Censo da População de 2007. Isso significa que nós estamos independentes desde 1975 e até agora as alternativas para fazer um ensino bilingue ainda são muito pequenas.
E se entrevistarem o Armindo Ngunga, que está na vossa lista, ele melhor do que eu vos pode falar dessa questão. Existem já alguns projetos que estão a funcionar e, portanto, isso cria um desenvolvimento desigual no país que tem consequências para a educação. Portanto, as crianças que vivem nas zonas urbanas têm mais facilidade de chegar à universidade, têm mais acesso à escola, às bibliotecas, falam português como primeira língua. As crianças que não falam português como primeira língua e em áreas onde ainda não foi instituído o ensino bilingue têm vários problemas. Portanto, quando elas chegam à universidade, a maior parte dos estudantes que eu tenho, escrevem muito mal em português, que é a língua de ensino. Eles têm dificuldades em fazer as leituras, porque se eles não falam bem a língua, eles têm dificuldades em ler, não é? Têm dificuldade em escrever os ensaios por causa do domínio da língua e depois há uma interferência para os que falam como primeira língua ou uma língua banto entre a aprendizagem do português e a sua língua materna. Por outro lado, as universidades, não só em Moçambique, como é um processo que ocorre no continente africano, a partir da década de 80, elas entram num processo de declínio. Se calhar em Moçambique um pouco mais tarde, porque a nossa independência é mais tardia, ou nas antigas colónias portuguesas. Entram num processo de declínio que tem a ver com tudo o que acontece a nível mundial, não é? Na segunda metade de 80 e com a agressão do processo neoliberal. Então, a nossa universidade, como as universidades brasileiras como de outro mundo, entram naquilo que a gente chama, não sei se é correto ou não, mercantilização do ensino. E as consequências são que nós temos universidades que crescem como cogumelos, privadas, não têm o mínimo de qualidade, e a existência de novas instituições públicas que não têm qualidade. Portanto, se as crianças têm problemas de aprendizagem no primário, reflete-se no secundário e reflete-se no universitário. Então, o investimento tem que começar a ser feito aí, para não ter consequências no ensino superior. Depois, os professores acabam por sair de uma universidade que vai perdendo a qualidade. E, ao contrário das pessoas da minha geração que tiveram acesso a ir a conferências públicas, a universidade tinha dinheiro para comprar livros, os jovens que vêm dessas gerações que são formadas na universidade depois de meados de 80, 90, eu acho que ele pode falar um pouco disso, não é? Porque a universidade onde ele estudou em Maputo e o curso que ele fez, a universidade está num declínio total. O curso que ele fez de Ciências Sociais é completamente diferente do tempo em que ele estudou, não é? Então, a qualidade do ensino vai baixando cada vez mais. Há uma massificação. O que importa é números, não é? Questões políticas. Números de pessoas que entram, números de pessoas que saem. A qualidade é um problema com o qual nós estamos a lutar. E quando nós copiamos modelos de reformas do ensino sem ter em consideração que os nossos alunos não têm a mesma formação básica que um aluno francês, nós incorremos em certos riscos. Nós, por exemplo, no primário, fizemos uma reforma de ensino em que as crianças chegam, não sei se ao terceiro ano ou ao quarto, e não sabem ler. Porque nós introduzimos um sistema que é usado em França, ou não sei onde não há 200 crianças que sentam no chão, não é? Onde o professor tem 15 estudantes. Então, estamos a ter problemas desses. Na universidade, por exemplo, eu muitas vezes compro os livros que eu ensino aos meus alunos, porque a biblioteca da minha universidade não tem os livros que eu preciso. Então, se os estudantes não têm livros, se os estudantes têm dificuldades de acesso à informação, se os estudantes têm dificuldades de acesso a participar em conferências públicas, de saber o que é que acontece no mundo, é evidente que o nível desce. A tendência é começar a nivelar por baixo. Portanto, as consequências nos próximos anos vão ser perfeitamente desastrosas. Perfeitamente desastrosas. Porque nós estamos a baixar cada vez mais a qualidade, não é? E as consequências vão vir daqui a uns anos. Porque são essas pessoas que nós estamos a formar, vão ser os futuros professores. Eu costumo dizer que em inglês se diz publish or perish, não é? Se uma pessoa não publica, não tem possibilidades de avançar na academia. Por exemplo, na minha universidade, que é pública e que é a mais antiga, e é aquela de que eu falo, o regulamento, como nós chamamos da carreira docente,
ou a avaliação dos professores, valoriza mais a quantidade de horas e de cursos que eu ensino do que as coisas que eu publico. Isso é um sinal, não é, de que a qualidade do ensino tende a decrescer, não é? Se os próprios professores não publicam, não estudam, não vão a conferências públicas, a conferências internacionais, então a situação é mais complicada. Se calhar... No Brasil, a gente tem quase que um problema inverso. É, não é? Mais, né? É isso. Que também traz problemas. Claro. Professora, recentemente estava a discutir a adoção do modelo de Bolonha. Já foi adotado. Já foi adotado. A percepção que se tem assim, fora da universidade, é que os que pagam, os que bancam, são os que determinam os leitos em que esse serviço chamado universidade tem que correr. Essa é a sua leitura? Como é que vê isso? Isso é no que diz respeito à pesquisa, porque o que eu acho que Bolonha, nós temos discutido muito nas reuniões do CODES-IA a questão de Bolonha em África, não é? E há um autor argelino que diz que é um sistema de neocolonização. Se os próprios europeus contestam Bolonha, não é? Por que é que nós vamos adotar Bolonha? A Bolonha entra com muita força e principalmente na Universidade Eduardo Mondlane por influência do ex-reitor Couto. Ele introduziu Bolonha na Católica e parece que não entrou muito bem, então ele veio para a Universidade Eduardo Mondlane e introduziu Bolonha de cima para baixo. Com o desacordo total de todas as pessoas, ele impôs Bolonha. Mas ele impôs de uma forma, entre aspas, irracional, não é? Porque o sentido de racional é discutível. Então, em nenhum país do continente africano, Bolonha se aplica à Faculdade de Medicina, a escola médica não pode ter Bolonha. Certos cursos de engenharia não podem ter Bolonha. Então, ele aplicou Bolonha para todas as pessoas. E o resultado é que os médicos que são formados em 3 anos não são médicos, não são reconhecidos pela Ordem dos Médicos, não são enfermeiros, não são nada. E nós entramos numa situação de 3 anos de graduação e temos que esperar um X número de anos, de acordo com as regras que existem no ensino superior, para avaliar o que nós introduzimos. Portanto, é um Bolonha que não é um Bolonha que é introduzido como na Europa, não é? Ou noutros locais do mundo, porque é um Bolonha que parte de uma base completamente errada. E não é completamente rejeitado Bolonha. Pelos professores todos, é completamente rejeitado. Mas o que diz o Conselho do Ensino Superior é que a graduação pode ter 3 ou 4 anos. 4 anos é completamente diferente. Só que o reitor da nossa universidade e outros reitores introduziram 3 anos de graduação. No sistema anglo-saxónico há 3 anos de graduação, mas é um sistema completamente diferente. E depois, se o estudante não atinge um determinado nível, ele pode fazer uma coisa que eles chamam Honours Degree, que é um grau de honra, ou mudou de área, ou não é capaz de fazer mais nada, não é? Ou então pode consolidar os seus ensinamentos. A tentativa era de nós estabelecermos na África Austral um ensino que tivesse as mesmas bases para os estudantes poderem circular. Um estudante moçambicano pode estudar na África do Sul, um estudante sul-africano, que há problema da língua, não é? Poder estudar. Acontece que nós adotamos em Moçambique tudo o que os sul-africanos estão a rejeitar. Então, cria alguns problemas, não é? Que não são aceitos pelos académicos. Então, a qualidade do ensino ainda piora muito mais. O que é que acontece? É que eu acho que os mestrados se transformaram numa graduação de melhor qualidade, o que significa que qualquer dia os doutoramentos vão ser um mestrado. Então, nós estamos a incorrer em erros terríveis. Tereza, a gente já está quase caminhando também, para não te atrapalhar mais, de conversar muito mais tempo. Mas queríamos ouvir um pouco sobre a sua experiência no Centro de Estudos Africanos. Você presidiu o centro. Você quer nos contar um pouco o que preside? Portanto, eu acho que eu passei por várias fases do centro, não é? Primeiro eu passei pela fase de criação, onde eu fiz a minha aprendizagem, não é? E depois eu passei a ser diretora do centro numa altura um pouco complicada, porque foi depois da morte da Quim de Bragança. O governo decidiu que o diretor do centro
não seria escolhido porque não há eleições, não é? É nomeado. Não seria nomeado pelo reitor da universidade. Então, digamos que eles consideravam que o centro fazia uma produção importante para o país e, portanto, decidiram nomear uma pessoa que estava completamente fora da academia, que tinha sido ministro, o Sérgio Vieira foi ministro da Segurança, governador do banco, e, portanto, não tinha absolutamente nada a ver com a academia, mas era um antigo guerrilheiro, freedom fighter, como a gente diz, não é? Mas o professor Machila, que estudou, ele estudou nos jesuítas, ele tem uma boa formação. Era quê? Ele disse que foi aluno dos jesuítas. O professor Machila é uma das maiores unidades acadêmicas. Digamos que o professor Machili, como antigo padre, quer dizer, ele estudou nos jesuítas quando andava no secundário. Depois ele fez uma licenciatura na Argélia. Então, porque ele era um guerrilheiro não, estava na luta armada, guerrilheiro não foi. Então, nós fomos obrigados a receber o Sérgio Vieira, que teve que se ajustar a uma academia, porque ele não era académico. Então, depois eu fui diretora adjunta do Sérgio Vieira e depois fui diretora do centro. Mas na altura em que eu fui diretora do centro, eu acho que não era um período muito mau, apesar de que nós tínhamos passado por essa fase de mudança, de imposição de um diretor que não era académico, não é? Mas que era muito bom a fazer, arranjar fundos. Ele era muito bom a arranjar fundos, então o centro estava numa belíssima situação estável, não é? E nós conseguimos manter ainda um nível de produção e de publicação muito boa e conseguimos ainda responder, fazer os nossos projetos de pesquisa tentando responder aos problemas do país. Eu posso dizer que foi uma experiência muito boa, porque eu não deixei, para mim foi um bocado complicado, porque eu não deixei de fazer a minha pesquisa, não deixei de ensinar enquanto exercia essas funções, portanto era um acúmulo. Mas nós conseguimos criar uma direção colegial e eu creio que eu tinha muito apoio dos meus colegas e fizemos um trabalho que conseguiu manter os níveis do centro. Depois que eu saí, entrou uma crise financeira muito grande, não é? Então complicou mais o problema de pesquisa, fundos para a pesquisa e fundos para a investigação. Mas eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar do meu trabalho no centro. Você não. Tenho algumas dificuldades. A senhora falou agora, mencionou uma pessoa e disse a Carlos Machili, que não era um guerrilheiro, era envolvido com a luta armada. Posso explicar porquê? Em português no Brasil, as duas coisas podem ser usadas como sinônimo, acho. Então, eu queria pedir para... Pois, era uma situação especial. O que é que aconteceu na Frelimo? As pessoas juntaram-se à Frelimo para fazerem a luta armada de libertação nacional. Muitos fizeram treino militar na China, na Argélia, em vários países. Acontece que houve uma grande crise na Frelimo no tempo do presidente Mondlane, antes de ele ser assassinado, onde essa crise envolvia problemas de caráter racial. Então se colocava em dúvida que quem não fosse negro pudesse fazer a luta de libertação nacional. E o presidente Mondlane tentou equilibrar um pouco isso, não é? Por exemplo, uma branca americana, não é? Tentou equilibrar um pouco isso, por exemplo, mandando algumas dessas pessoas para representantes da Frelimo na Argélia, noutros locais, mas não envolvendo diretamente na luta, porque tinha algumas fricções, ocupando lugares porque eram pessoas que normalmente tinham tido acesso à universidade, ocupando lugares na direção da escola da Frelimo e exercendo outras atividades que não fosse diretamente na luta. Por isso nós costumamos dizer que ele esteve ligado ao movimento de libertação, mas não foi guerrilheiro no sentido de que não participou diretamente nas batalhas que se realizaram por causa do conflito que havia, para evitar outros problemas. É nesse sentido, não é? Não é numa distinção, né? Conceitual. Mas fez bem em perguntar, porque não sei se para o Guilherme, que é de outra geração, mas para as pessoas da minha geração, nós já entendemos o que isso quer dizer, não é? Uma pergunta que costumamos fazer também a todos
pergunta sobre uma obra, uma influência na trajetória pessoal e profissional da pessoa. É alguma obra que tenha sido muito marcante, uma pessoa que tenha sido muito marcante, independentemente do momento em que surgiu na sua vida. Eu creio que, para mim, uma obra que é marcante por causa da minha história de estudar numa universidade portuguesa que não queria saber do continente africano, é a minha relação com a obra de Eduardo Mondlane, Lutar para Moçambique, que eu considero que é uma obra clássica, onde nós vemos que Mondlane previa já as relações entre Moçambique e a África Austral e o que é que eventualmente poderia ser feito. É verdade que esse livro é uma obra inacabada, que depois da morte de Mondlane as suas notas foram compiladas por outra pessoa, não é? Mas eu acho que essa obra teve uma grande influência para os primeiros anos dos meus estudos. Eu acho que sim, teve uma grande influência, uma obra. Também, se calhar, eu gostava de dizer uma coisa que eu acho que é importante, voltando um pouco atrás, posso? Quando falaram da cooperação regional, eu acho que passou a ter, se calhar, um impacto maior do nosso conhecimento sobre outros africanos que não falem a língua portuguesa, outros africanos que falam a língua portuguesa, as reuniões em que nós passamos a participar, organizadas pelo CODEGIA, em que nós tivemos a oportunidade de conhecer outros africanos dentro da África, de nos conhecermos mutuamente e, sobretudo, de valorizar, não é, as obras que são produzidas pelos africanos. E eu acho que aí o CODEGIA desempenhou e continua a desempenhar um papel muito importante de fazer as ligações dentro do Sul, não é? Inclusivamente com a América Latina, pela sua ligação com a Claxo. Eu tinha me esquecido de referir isso e eu acho que é muito importante. Eu vou pedir então para a senhora falar um pouquinho mais sobre o CODEGIA, porque sabemos o que é, mas a partir de agora, levantando informações dessas entrevistas todas aqui, e uma pessoa muito importante, se não me engano, o presidente está aqui, não é? Não, eu sou ex-presidente, mas o presidente não está cá. O Carlos Cardoso, que é o responsável por todo o setor da pesquisa. E, portanto, ele é a pessoa mais indicada do que eu, mesmo que eu seja ex-presidente, para falar do CODEGIA. Mas posso, não é? Por ajuda para outra entrevista. Então, o CODEGIA nasce nos anos 60 da necessidade que os académicos africanos têm de criar uma organização que é sua, não é? Onde possa haver um diálogo das ciências sociais, e chama-se, traduzido, CODEGIA é francês, Conselho para o Desenvolvimento das Ciências Sociais em África. Não é uma organização não governamental no sentido daquelas que existem, não é uma organização financiadora de pesquisa, embora financie pesquisa. A ideia é reunir os académicos que fazem ciências sociais em África, e os grandes nomes estão envolvidos na fundação do CODEGIA, para discutir os problemas do continente e saber como é que nós, cientistas sociais, podemos resolver os problemas do continente através do nosso trabalho de militância investigativa, se eu posso usar essa expressão, não é? Da nossa relação com os problemas do continente africano. É uma rede. É uma rede, exatamente, é uma rede. É uma rede que promove encontros de discussões, financia publicações, tem bolsas de estudo, e principalmente é uma rede que tenta captar os jovens que têm dificuldades, não é? Todas as reuniões que são feitas pelo CODEGIA, as pessoas que participam, que são africanos, não pagam nada, justamente para evitar que um jovem pesquisador não tenha acesso, porque não tem acesso a financiamento, não é? E depois tem uma série de redes de pesquisa que são financiadas pelo CODEGIA, incentivação à publicação e à pesquisa. E seminários para juntar, por exemplo, os diretores de faculdades de ciências sociais do continente para trocar ideias. Discussão sobre um problema que é um problema muito grave em África, que é a liberdade académica. Nós temos académicos que são presos, que não podem voltar aos seus países, que têm problemas gravíssimos, e a liberdade académica, que é um projeto, visa discutir esses problemas e apoiar esses académicos. E tem um setor do qual o Carlos é responsável,
que se chama Iniciativa Lusófona, porque em África há duas línguas que são minorias, que é a língua árabe e a língua portuguesa. E a maior parte dos académicos africanos falam inglês ou francês. Muito poucos falam português e muito poucos falam árabe. Então as línguas oficiais são o francês, o inglês, o árabe e o português. Em todas as reuniões que se realizam, assembleias gerais, de 3 em 3 anos, é obrigatório ter traduções em todas as línguas para evitar o problema das minorias que ficam excluídas, não é? O site também é nas 4. É nas 4 línguas. Embora haja coisas que se fazem que não sejam nem em português nem em árabe, porque não tem justificação, não é? Então eu acho que essa iniciativa lusófona e o facto de caminhar para diminuir as exclusões, quer seja de género, língua, etnia, é um aspecto que eu acho que é importante. Mas eu acho que o Carlos Cardoso nos poderá falar dos programas que existem, mas eu considero que é a rede mais poderosa que existe neste momento nas ciências sociais em África. É a maior rede que existe em África de ciências sociais, desenvolvimento das ciências sociais. Porque a senhora diz que existe desde os anos 60 a sede em Dakar, não é? Porquê que a sede é em Dakar? Porque o governo deu facilidades, não é? De isenção de impostos, etc., facilidades de uma casa para estar, então ela ficou sediada lá em Dakar. É por isso que ela tem sede lá. Financia como? São membros? Bem, os membros pagam uma cota, não é? Mas como todos nós sabemos, nenhuma organização vive das cotas dos membros. Então, tem outros financiadores, não é? Durante muitos anos, e creio que agora ainda um pouco, um dos grandes financiadores das ciências sociais no continente africano são os países nórdicos. Também um dos grandes financiadores do CODEGIA são os países nórdicos. Mas o CODEGIA está a tentar criar um processo, não sei como se traduz em português, em inglês chama-se Endowment Fund, quer dizer, criar um fundo que cada vez mais torne a organização independente no futuro, porque não podemos ficar dependentes das doações, não é? Rosa, e a sua ligação com o Brasil? A minha ligação com o Brasil, eu acho que começa com os luso-afros. Mas a minha ligação com o Brasil, em termos pessoais, começa depois da independência. Eu acho que vocês sabem, depois da independência de Moçambique, os exilados brasileiros foram para Moçambique dar aulas. E nós, no Departamento de História, tivemos professores brasileiros. Então, digamos que em termos pessoais começa aí. Mas talvez seja interessante eu mencionar que durante o período colonial, nós, aquele grupo de jovens que fazia arqueologia, nós cantávamos uma série de músicas revolucionárias que se cantavam no Brasil. Então, nós nos juntávamos à noite, não é? Sem controle, e cantávamos, nos inspirávamos numa série de coisas que a esquerda brasileira fazia, não é? Sem muita noção, não é? Mas tínhamos, assim, uma ideia de inspiração. Agora, ligações formais, eu acho que se fazem através do luso-afro e depois disso de outras relações, até com... Eu tenho estudantes brasileiros que fazem pesquisa em Moçambique, não é? Principalmente da Unicamp, mais da Unicamp. Então temos essa relação também de troca de professores, não é? Que é uma coisa mais recente. Naquele tempo da Revolução, uma das coisas grandes em relação ao Brasil foi a visita de Luís Campos Peixes. É verdade. Que era presidente do Partido Comunista Brasileiro. Uma relação muito forte com a Frelimo. Luís Campos Peixes Moçambique. Esse projeto nosso é uma tentativa de ver exatamente que intercâmbio é possível, que ligação é possível e o que você acha a respeito de toda a advertência que a gente tem que ter sobre a CPLP, que é tão diferente, os países são tão distintos, mas é um esforço, na sua opinião, que vale a pena insistir, que é importante? Eu acho que sim. Se nós contássemos o número de estudantes moçambicanos que estão no Brasil, eles são muitos, e talvez até não só pela proximidade da língua, mas talvez por uma certa identidade cultural, os estudantes moçambicanos preferem vir para o Brasil, não é? Eu acho que o Brasil tem criado na área da educação
facilidades muito grandes para a formação dos moçambicanos. E eu acho que na área da cooperação académica, a relação entre Brasil e Moçambique tem possibilidades de crescer e crescer muito.